Você já ouviu falar do Tiriça? Se ainda não, prepara o psicológico. Porque o que você vai ouvir agora é mais do que uma história criminal, é um verdadeiro terremoto no submundo do crime brasileiro. Roberto Soriano, mais conhecido como Tiriça, foi durante anos uma peça fundamental dentro do PCC. Ele não era só mais um na cadeia. Ele era o cérebro por trás de decisões brutais, o homem que movimentava cifras milionárias e dava ordens de execução com uma frieza inacreditável. De dentro do sistema prisional, ele construiu uma reputação de poder e respeito. Mas tudo mudou. Tudo começou a ruir quando Tiriça comprou uma briga direta com Marcola, o líder absoluto da facção. E o resultado disso? Um racha interno que escancarou a fragilidade do PCC, algo que parecia impossível até então. Mas quem é esse cara de verdade? Como ele conseguiu tanto poder? E por que ele se voltou contra a organização que ajudou a construir? Hoje, você vai descobrir tudo isso, com fatos, nomes e detalhes nunca contados. Fica até o fim, porque o desfecho dessa história pode mudar tudo que você acha que sabe sobre o crime organizado no Brasil. Antes de se tornar pivô de um dos maiores rachas internos do crime organizado brasileiro, Roberto Soriano, o Tiriça, era só mais um nome no sistema prisional. Mas ele não tinha perfil de figurante. Ele era estrategista, frio e extremamente calculista. Essas características logo o destacaram. No universo do PCC, ascensão não é sorte, é sobrevivência. É demonstrar valor real para a organização. E foi exatamente isso que ele fez. Ele entrou na facção no início dos anos 2000, em um momento de crescimento brutal do grupo. O PCC expandia suas operações e precisava de gente que pensasse como empresa, mas agisse como comando. Tiriça era esse cara. Logo nos primeiros anos, mostrou eficiência em tarefas logísticas e financeiras. Sabia lidar com cifras, lavar dinheiro, cuidar das chamadas frentes, os negócios paralelos usados para financiar a estrutura da facção. Ele coordenava cargas, controlava rotas e gerenciava contatos. Mas não era só burocrata, quando precisava agir com violência, era direto e impiedoso. Se destacou também pela forma como tratava as punições internas. Em um grupo onde disciplina vale mais do que amizade, ele era linha dura. Qualquer vacilo era tratado com rigor. Isso criou uma aura de respeito e medo em torno do seu nome. Com o tempo, passou a ter voz ativa nas decisões da cúpula. Entrava nas reuniões da alta hierarquia, opinava, dava ordens, articulava alianças. Virou um dos caras de confiança, com acesso direto às informações mais sensíveis da organização. Tiriça deixou de ser apenas mais um membro do PCC. Ele virou peça-chave, alguém cujo nome circulava em todas as unidades prisionais e ruas controladas pela facção. Um verdadeiro general do crime. O nome de Tiriça começou a circular com força fora das cadeias por causa de um crime que chocou até os investigadores mais experientes, o assassinato brutal da psicóloga Melissa de Almeida Araújo, em 2017. A vítima trabalhava no sistema penitenciário paulista e foi executada com um tiro na cabeça dentro do próprio carro, em uma emboscada cinematográfica. Mas o que ninguém sabia na época era que por trás dessa execução fria estava justamente Roberto Soriano, dando a ordem de dentro da prisão. O motivo? Melissa teria participado de relatórios técnicos e avaliações comportamentais que influenciaram diretamente a transferência de líderes do PCC para presídios federais de segurança máxima. Em um ambiente onde qualquer ameaça ao poder interno da facção é considerada traição, ela foi marcada para morrer. Esse crime teve um efeito devastador. Mostrou ao Estado que o PCC tinha capacidade de atingir alvos simbólicos e estratégicos. Mostrou que, mesmo presos, seus líderes podiam orquestrar ações cirúrgicas e letais. E no centro disso tudo, estava Tiriça. Mas esse não foi o único ato de violência atribuído a ele. Relatórios do Ministério Público e da Polícia Civil o ligam a execuções internas de integrantes do PCC acusados de desvio de verba, traição ou quebra de disciplina. Tiriça era implacável. Sua lógica era simples: quem falha, paga. E quem questiona, morre. Ele também esteve envolvido na logística de ataques coordenados em vários estados brasileiros, inclusive aquele famoso ataque de 2006 em São Paulo, quando o PCC paralisou o estado inteiro. Mesmo não sendo o mentor direto, ele era uma das engrenagens mais importantes da operação. Sua ligação com o tráfico internacional também é documentada. Fontes indicam que ele fazia a ponte entre traficantes sul-americanos e as rotas brasileiras, garantindo o envio de drogas para a Europa e África. Em 2022, veio a sentença: 31 anos de prisão pela morte de Melissa,
com base em escutas, documentos e delações. Foi o momento em que Roberto Soriano, até então um nome sussurrado no submundo, virou manchete nacional. E o Brasil conheceu, de forma brutal, o verdadeiro poder de Tirissa. Se tem uma coisa que parecia impossível no mundo do crime era imaginar o PCC rachado. Por mais de 2 décadas, a facção se manteve sólida sob a liderança de Marcola, o nome mais temido do sistema prisional. Só que essa estabilidade começou a desmoronar, e o nome por trás da crise: Roberto Soriano, o Tirissa. Tudo começou com desentendimentos internos. Enquanto Marcola, isolado em presídios federais, tentava manter o controle da facção por meio de mensagens cifradas e aliados de confiança, Tirissa foi ganhando espaço, poder, aliados e, principalmente, autonomia. Ele passou a discordar da forma como Marcola centralizava o poder e administrava os recursos da facção. E começou a agir por conta própria. Em 2022, o que era só tensão virou guerra declarada. Áudios vazados revelaram Marcola chamando Tirissa de psicopata, alguém perigoso até mesmo para os próprios irmãos. Para quem entende o código da quebrada, isso é sentença de morte. Nenhum membro pode continuar vivo depois de uma acusação dessas, ainda mais feita pelo chefe máximo. Mas Tirissa não estava sozinho. Junto dele estavam outros 2 pesos pesados do crime: Abel Pacheco de Andrade, o Vida Louca, e Wanderson Newton de Paula Lima, o Andinho. Os 3 arquitetaram uma rebelião interna dentro do PCC, articulando a retirada de Marcola do comando geral. Era um verdadeiro golpe interno, que escancarava as falhas na base da facção. A proposta do trio era clara: descentralizar o poder, redistribuir os lucros do tráfico e acabar com os privilégios da antiga cúpula. Eles alegavam que Marcola, mesmo preso, vivia com conforto, enquanto os operacionais, os que pegavam arma e droga nas ruas, estavam sendo explorados. Essa narrativa caiu como uma bomba. Muitos começaram a questionar a liderança de Marcola. Pela primeira vez, líderes começaram a escolher lados. Uns ficaram com a velha guarda. Outros, com Tirissa. O PCC, antes monolítico, agora estava dividido. A lealdade virou moeda rara. E o nome de Tirissa passou a ser símbolo de rebelião, coragem, ou traição, dependendo de quem você perguntar. O racha estava declarado. E não havia mais volta. O racha no PCC não foi apenas uma crise interna. Ele virou um terremoto silencioso, que abalou profundamente o crime organizado no Brasil inteiro. E como toda guerra de poder, vieram as retaliações, rápidas, brutais e silenciosas. A cúpula fiel a Marcola reagiu sem hesitar. Tirissa, Vida Louca e Andinho foram oficialmente expulsos da facção. Mais do que isso, tiveram suas mortes decretadas. Em um universo onde a punição máxima é a execução sumária, esse foi o sinal de que estavam marcados para morrer. E agora, passaram a ser alvos de caçada, não por policiais, mas por antigos irmãos de sangue. Mas Tirissa não aceitou a queda. Com seus aliados mais leais, ele fundou uma nova facção, o Primeiro Comando Puro. A proposta era voltar às origens, limpar a organização da corrupção interna e focar nos irmãos da base, aqueles que sustentavam a engrenagem do crime nas ruas. Só que essa nova facção nasceu grande. Já chegou com rotas prontas, contatos internacionais e dezenas de membros com experiência operacional. Autoridades apontam que o grupo está buscando alianças estratégicas com outras facções, como o Comando Vermelho e grupos no Norte e Nordeste. Isso poderia redefinir o mapa do crime no Brasil. Além disso, o racha causou um efeito dominó nas finanças do PCC. O chamado caixa coletivo, centralizado e bem gerido, começou a ser contestado. Filiais estaduais passaram a reter recursos. A hierarquia enfraqueceu. E o risco de confrontos entre células aumentou. A tensão está no ar. O sistema prisional reforçou a segurança. As lideranças foram isoladas. Mas todos sabem, quando líderes com esse poder se sentem ameaçados, a resposta vem. E quando vier, pode ser tão violenta quanto 2006, ou ainda pior. A história de Tirissa é um alerta. Mostra como o poder no crime organizado é volátil, e que até os maiores nomes podem virar alvos em questão de dias. O racha no PCC revelou fragilidades antes invisíveis e abriu espaço para disputas internas que ainda estão longe de terminar. Enquanto isso, Tirissa segue vivo, caçado, vigiado e, segundo fontes, ainda com influência. O futuro é incerto. Mas uma coisa é clara, essa guerra está só começando. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal,
deixa o like e comenta: o primeiro comando puro vai dominar, ou será destruído?